Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar aí um pouco referente a algumas coisas, tá? Vamos falar, vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ter menos informação e mais uma questão de eu queria abrir o olho de vocês referente à atual situação do São Paulo, tá? Bom, a gente é do Coração Tricolor, sou Eduardo do Coração Tricolor e peço pra vocês deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí das notificações, tá bom? A gente sempre traz todos os dias aí, geralmente ao meio-dia, um vídeo aí com informações e a situação do clube, tá bom? Bom, pessoal, vamos pro vídeo, tá? Primeiramente, vou falar um pouco sobre a questão do Dorival, tá? O Sombra tinha trago aí que o Dorival tinha pedido 3 milhões, né, para assumir o São Paulo, né? Essa corda bamba que o Zubeldia vem tendo, né? E aí eu vendo algumas fontes, né? O Zanqueta mesmo comentou, falou que na realidade o Dorival, o Zanqueta e com um pouco também do Alexander Vieira. Eu juntei um pouco das duas notícias que eu peguei, tá? E vou dar o que eu acredito que seja, né? Eu acredito que seja o seguinte, né? O São Paulo sondou, né? E alguns diretores falaram que o Dorival pediu a mesma pedida salarial que ele tinha saído do clube, né? Que quando ele tinha saído do clube, que é mais ou menos 1,5 milhão, né? Para a comissão técnica dele, né? E eu acho que aí tem as variáveis, bônus por, sei lá, por classificação da Libertadores, deve ser alguns gatilhos que deve ter, que deve chegar a 3 milhas, que eu acho que é o que faz mais sentido, né? Acho que não acho que o Dorival já pediu para o São Paulo 3 milhões de salários. Eu acho que a composição salarial, conforme as metas batidas pelo Dorival, possa chegar a 3 milhões. Eu acho que mais ou menos isso aí, que é mais ou menos o que a Superbet faz com o São Paulo, caso o São Paulo vá bater nas metas, e ele vai subir no nível de patrocínio até chegar a 1 bi, caso tenha todas as metas batidas. Eu acho que é mais ou menos isso com o Dorival também, né? Essa é a minha opinião. Eu traria o Dorival? Acho que eu já falei aqui no canal que não traria, tá? O Dorival, essa é a minha opinião. Eu acho que o São Paulo precisa buscar outras alternativas no mercado, né? Ah, quem? Isso aqui. Não, eu acho que tem que fazer um scout, tem que ver, tem que analisar um por um para trazer um técnico competente, tá? Assim como o Fortaleza trouxe o Vojvoda, igual como o Palmeiras trouxe o Abel, assim como o Botafogo trouxe lá o Luiz Castro, acho que é o Igor Jorge, né? Agora eu não lembro o nome do último técnico do Botafogo. Então, esses caras vieram de um lugar que a gente nem conhecia e vieram e fizeram sucesso, estão fazendo sucesso aqui, né? O do Botafogo não mais, mas o do Palmeiras, né? E o do Fortaleza ali, ó, ano passado foi muito bem e os anos anteriores também com Fortaleza foi muito bem, né? Então, eu acho que eu acredito muito nesse trabalho, né? Eu acho que o São Paulo deveria fazer o mesmo, tá bom? Bom, continuando aqui, né? Vamos falar aí um pouco, vamos desabafar um pouco mais, né, referente a essa questão, a atual situação do São Paulo, tá? A gente viu aí que os meninos da base saíram, não só os meninos da base, como o time inteiro, né? Saiu vaiado do Morumbi nesse domingo, né? E eu queria falar uma coisa aqui pros torcedores, né? Pra galera aí que cobre o São Paulo, pra todo mundo, assim. E o Arnaldo Ribeiro até, eu sou muito fã do Arnaldo Ribeiro e eu acho que esse é o momento aí que a gente tem que abrir o olho da torcida, tá? Eu, particularmente, eu tô muito alinhado com o que ele diz, tá? Eu acho que o São Paulo tá numa situação muito difícil. A gente tem um elenco muito enxuto, né? Um cobertor curto, né? A gente viu que a gente tá sem vários jogadores, né? Como o Pablo Maia, a gente tá sem Lucas e Oscar, a gente tá sem o Pablo Maia, né? Acho que eu já falei, Luiz Gustavo, né? Que tá com embolia pulmonar. São coisas que a gente não pode controlar, né? E fora isso, nesse jogo a gente tava até sem o Caleri, a gente tava sem. A gente não poderia usar tanto o Alisson. Você vê que o Ferreirinha, com vários jogos consecutivos, ficou pregado em campo. O Ferreira, 2 jogos seguidos, muito fortes também, tava extremamente cansado, né? E aí o São Paulo começou a optar por outras opções, né? O Alisson teve que sair no primeiro tempo. O Arboleda, né? O Arboleda é um cara que quer jogar todas, também estava com sobrecarga. Então você sobrecarrega os jogadores do São Paulo por conta de várias lesões que teve, né? E aí você tem um time também que é um time mais velho, mais 30, né? A maioria dos jogadores. Então, quando tem uma lesão, quando tem um desconforto, alguma coisa, demora mais para se curar, né? E a gente tem, não só isso, a gente tem um problema financeiro seríssimo, né? Que se sai um jogador, tem que vir um outro jogador. Para vir um outro jogador, tem que sair um jogador. Se sai um jogador de 100, tem que vir um outro jogador de 100. Ou, né, se sai um jogador de 100, tem que vir 2 de 50, né? Então, eu só posso contratar nesses moldes. A gente não pode ficar gastando, assim como outras equipes têm gastado, né? Então, assim, a gente precisa pôr a mão na consciência, né? A gente precisa apoiar mais o clube, apoiar. Eu entendo que, assim, a torcida tem apoiado, a gente tem apoiado bastante o São Paulo, né? Eu fui esse tempo aí no Morumbi também, apoiei, fiz a minha parte. E, assim, o São Paulo, a torcida tem feito a parte dela. Mas eu acho que vaiar o time, principalmente um time que tá totalmente desfalcado nesse último jogo contra o Cruzeiro, né? Eu acho que foi uma loucura,
tá? Do torcedor fazer isso, na minha opinião, tá? Assim, o torcedor pode, paga o seu ingresso e ele faz o que ele achar que é melhor, ele tem que cobrar mesmo, tem que fazer as coisas porque ele pagou o ingresso, né? Mas eu achei uma loucura você cobrar, né? Uma equipe que tá totalmente desfalcada, com praticamente muitos jogadores mais jovens ali, e aí se você vai, os meninos acabam, pode ser que perca um pouco de confiança, né? Então você corre esse risco, né? Então assim, vamos pôr a mão na cabeça, vamos tentar apoiar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de paciência, né? Eu acho que essa parte, inclusive essa parte, eu acho que tem um pouco não, muita, mas muita culpa a diretoria, tá? A diretoria tem muita culpa nisso, porque a diretoria deveria vir a público e deveria abrir os olhos dos torcedores do momento em que vivemos, tá? Eu acho que a diretoria deveria vir e falar assim, ó, gente, é o seguinte, a gente tá passando por momentos de vacas magras e a gente vai precisar do gogó do torcedor, né? Deveria abaixar um pouco mais o ingresso, né? Pra gente conseguir aí ir mais vezes no Morumbis, né? E é isso, gente, assim, eu acho que a diretoria tem que vir a público e falar sobre isso, né? Porque a gente tem um elenco curto, a gente tem acho que nós fomos o que menos investiu, se não mas um dos que menos investiram em janela de transferências, né, nesse janeiro. E no meio do ano passado também, veio só Santi Longo, veio Jamal Lewis, enfim, da janela passada, nessa janela, nós fomos um dos que menos contrataram. Então a gente tem menos possibilidade ali de ajustar o nosso elenco, né? E aí cai naquela situação que eu acabei de falar. Se você quer contratar um jogador de 100, né, você tem que tirar um também de 100. Né? Se você quer 2 de 50, você tem que tirar um de 100 ou 2 de 50. Ou seja, para entrar um jogador no elenco, tem que sair também um ou dois, dependendo da folha salarial do cara. Então, o São Paulo faz essas contas, tá com o Pires na mão e a gente precisa apoiar, a gente precisa apoiar e a gente precisa mostrar que a gente tá com o São Paulo, que a gente não vai arredar o pé. E eu tô aqui só pra abrir os olhos dos torcedores que assim, imaginam que o São Paulo ainda é aquele São Paulo da vanguarda. Não é mais, tá? O São Paulo, nesse momento, é um time mediano que tem um time competitivo, tá? Um time competitivo. E pra você jogar quarta e domingo, você precisa de elenco. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu acho que o São Paulo, que é grande por sua história, com certeza. Mas hoje, o elenco, o investimento que tem no elenco é um investimento mediano, tá? Então, a gente vai brigar para não cair, na minha opinião, tá? Não por causa de técnico, mas sim por causa de opções de elenco, tá? E eu não acho que trocar técnico vai resolver, tá bom, gente? Eu não acho que trocar o técnico vai resolver. Se for para trocar técnico, como eu já tinha falado, na minha opinião, se tiver que trocar o técnico, tem que trocar o técnico na parada pro Mundial. Ali é o momento exato onde o técnico que vier vai ter um tempo para trabalhar com os jogadores, tá bom? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião nos comentários. E assim, pessoal, peço encarecidamente, tenham consciência, entendam o momento do São Paulo, que o momento do São Paulo é um momento difícil, financeiro e institucionalmente, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e vamos São Paulo.